A busca pela verdade sobre Deus, o homem e a natureza da realidade é talvez o maior empreendimento que alguém possa realizar durante sua vida. É uma vocação para muitos, um dever para alguns, mas na verdade é uma necessidade subjacente para todos. A gentil persuasão para todos e busque a verdade e a verdade o libertará, porque a verdade nos liberta de nosso sofrimento, que nasce da ignorância da verdade. Com prazer dedico este livro à minha família, amigos e a todos os buscadores da verdade em todo o mundo. Daniel Joseph. Prefácio. Por Panayota Teutokia Tesli, filha de Dascalos. Queridos buscadores da verdade. No início, talvez vocês encontrem os ensinamentos de meu pai, Dascalos, difíceis de compreender, mas, lentamente, todos vocês perceberão que todas essas verdades estão dentro de vocês. São um presente de Deus e a herança legítima de todos. As verdades contidas nesses ensinamentos permanecem inativas em vocês por muito tempo. Agora é o momento de decidir trazê-las à tona, passo a passo, e com as bênçãos de Deus, lembrar o que vocês já sabem. Darei a vocês um conselho, o mesmo conselho que meu pai me deu há muito tempo, e aprendam a se concentrar totalmente. Observem tudo. Nada deve escapar da sua atenção. Pratiquem a introspecção todas as noites. Vejam mentalmente o comportamento de sua personalidade através da visualização. Vejam, analisem e corrijam os erros de sua personalidade. Isso os ajudará a meditar mais profundamente e, com o tempo, a assimilar seu eu da personalidade atual com seu verdadeiro eu. Que alegria poder expressar seu verdadeiro eu, que é amor, e expressar esse amor puro através de seu eu da personalidade atual. Então vocês verão que é tão fácil progredir para níveis mais elevados. Daniel tem estudado e treinado com Dascalos desde 1989. Sou grata a Daniel por apresentar essas lições de forma simples e direta para ajudá-los a entender e experimentar as grandes verdades contidas nos ensinamentos de Dascalos. Do fundo do meu coração, desejo que vocês cumpram seu verdadeiro propósito nesta vida. Introdução. Porque Dascalos escolheu não buscar fama, mas sim um serviço anônimo e altruísta, seu tempo na Terra não chamou mais a atenção do mundo do que uma ondulação na superfície do mar. No entanto, é bem possível que, devido à vida que ele escolheu viver, ele continue a ter uma influência cada vez maior sobre seus semelhantes. De tal forma que, depois de sua partida, um dia será percebido que viveu em nosso tempo de vida um ser humano verdadeiramente notável, trazendo grandes dons para todos nós. Não é possível transmitir adequadamente a experiência de estar ao lado dele. Ao invés de um limite em Dascalos, eu encontrei um horizonte sempre em expansão de amor, sabedoria e poder. A maioria das relações humanas tende a cair em uma categoria ou outra, mas, para mim, Dascalos assumiu todas elas. Ele foi um professor brilhante que podia descrever Deus, o homem e a natureza da realidade nos menores detalhes e conduzi-lo à experiência direta de tudo isso. Ele personificava o avô por excelência, cativando você com suas habilidades de contar histórias que destacavam os princípios de seus ensinamentos. Em outros momentos, seu cuidado era como o de uma mãe amorosa, observando você com ternura. Ele era um pai forte e competente que aconselhava com confiança quando você buscava sua ajuda. Ele foi um psicólogo perspicaz, um metafísico avançado, um confessor compassivo, um competente colaborador espiritual, bem como um guia experiente para os mundos invisíveis do espírito. Ele foi o aliado mais confiável de um buscador e um verdadeiro irmão de misericórdia. Em outros momentos, ele podia fazer você rir tanto que sua mandíbula doía. Mesmo quando sentia a necessidade de apontar seus erros, ele o fazia, não como um disciplinador severo de pé sobre você, mas como um irmão amoroso ao seu lado, que também oferecia soluções eficazes. Ele foi e sempre será o melhor amigo do buscador da verdade. Desejo que estas páginas abram uma pequena porta para que você entre no mundo místico de Dascalos e aprenda com seus ensinamentos e práticas como acelerar seu progresso espiritual e viver mais feliz. Que o amor, a sabedoria e o poder de Deus inspirem seu coração, mente e vida onde quer que você esteja e aonde quer que vá. Daniel Joseph. Um pesquisador da verdade. A linhagem de 2000 anos dos pesquisadores da verdade. A verdade é um diamante brilhante de muitas faces. A grande luz preenche esta joia e as cores cintilam de todos os lados. Místicos, mensageiros, sábios e professores de todas as eras, raças e crenças falaram sobre uma face diferente desta comum e eterna verdade. Dascalos. Não é possível, para quem quer que seja, usando palavras de qualquer idioma, descrever adequadamente quem e o que é o Dr. Stilianos Ateslis, também conhecido como Dascalos. Também não é possível para ninguém descrever completamente os ensinamentos dos pesquisadores da verdade que fluíram através dele como um poderoso rio. No entanto, talvez seja possível esboçar um retrato de Dascalos, o curador místico, cujas potentes obras se estenderam por 7 décadas. Sua vida de cura e ensino começou publicamente em 1919 na ilha eurasiana de Chipre, no extremo leste do mar Mediterrâneo, logo acima do Egito. Naquela época, Chipre era habitada por gregos cristãos e turcos muçulmanos que viviam pacificamente juntos. Mas, historicamente, Chipre havia testemunhado grandes conflitos e sido ocupada por uma sucessão de impérios conquistadores ao longo dos tempos. Camada sobre camada de civilizações existiram na ilha continuamente, desde o período neolítico até a Era Moderna. A capital de Chipre, Lefkósia, Nicósia, é uma das cidades habitadas mais antigas do mundo. A parte mais antiga da cidade é um grande exemplo de arquitetura militar, cercada por um fosso e maciças muralhas de pedra venezianas. O fosso, agora seco, foi outrora estrategicamente preenchido com água, canalizada das montanhas, para proteção contra invasões. A invasão, ao que parecia, era uma corrente subjacente da história de Chipre. Hititas, egípcios, persas, romanos, otomanos, venezianos, ingleses e muitos outros ocuparam a ilha, que também teve longos períodos de controle grego.
Durante 300 anos, Chipre e seu povo foram atacados por exércitos árabes que saqueavam e pilhavam a riqueza da ilha, aterrorizando seus habitantes. Alexandre, o Grande, conquistou a ilha, assim como fez o rei Ricardo Coração de Leão, que se tornou senhor de Chipre, durante a Terceira Cruzada, a caminho de libertar a Terra Santa do rei muçulmano Saladino. Um ano depois, o rei Ricardo vendeu a ilha de Chipre aos Cavaleiros Templários, que também protegiam os peregrinos em sua viagem para visitar a Terra Santa e salvaguardavam o dinheiro dos peregrinos, criando o primeiro sistema de cheques de viagem. Os Cavaleiros Templários são de significativo interesse para os pesquisadores da verdade, pois, naquela época e local, eles mantinham os antigos ensinamentos sobre o símbolo da vida. O símbolo da vida foi apresentado por Orígenes Adamâncio, 185 e 254 d.C., um grande gigante espiritual dos primeiros tempos, escritor prolífico, professor, bispo cristão, considerado um dos primeiros e maiores padres da Igreja. Orígenes era um forte defensor da doutrina da reencarnação, que também fez parte sólida dos ensinamentos da Igreja nos primeiros 5 séculos depois de Cristo. Orígenes ensinava: cada alma entra no mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelos defeitos de suas vidas passadas. Seu lugar neste mundo é determinado pelas virtudes e falhas passadas. Orígenes também apresentou o termo ser absoluto ou como uma descrição mais significativa do que as pessoas genericamente se referem como Deus. A versão de Orígenes do símbolo da vida e a cabala judaica se originaram do mesmo antigo símbolo da vida egípcio, usado nas antigas escolas de mistérios do Egito. Utilizando elementos do livro das Revelações de São João, Orígenes transformou o símbolo da vida egípcio em uma obra puramente cristã. Anteriormente, no Egito, Moisés, como príncipe egípcio e alto hierofante nas escolas de mistérios, teve acesso ao conhecimento extremamente poderoso associado a esse ensinamento. Moisés tomou o antigo símbolo da vida egípcio, fez mudanças nele e o apresentou como uma obra puramente judaica, agora conhecida como a Cabala. As grandes maravilhas que Moisés demonstrou durante o êxodo dos judeus do Egito, como narrado na Bíblia, foram realizadas pelo uso desse conhecimento secreto. Orígenes foi capturado, aprisionado, torturado e teve praticamente todos os ossos de seu corpo quebrados nas mãos dos romanos durante a perseguição aos cristãos. Após sua libertação da prisão, nos últimos 4 anos de sua vida, Orígenes entregou o símbolo da vida aos essênios. Os essênios eram israelitas de língua grega, o grego era sua língua materna, mas eles também falavam o aramaico local. Os essênios nesta área são mais conhecidos pelo ato de esconder sua biblioteca espiritual dos romanos. Sua biblioteca foi descoberta em uma caverna por um jovem pastor em 1946 e é conhecida como os Manuscritos do Mar Morto. Os essênios, por sua vez, entregaram o símbolo da vida aos Cavaleiros Templários, que, em Chipre, protegeram essa ciência secreta avançada com suas vidas. Dascalos ressuscitou os ensinamentos quase perdidos sobre o símbolo da vida e treinou estudantes interessados em seu uso, dando-lhes as chaves para o conhecimento secreto deste grande corpo de trabalho. Nos tempos modernos, os britânicos controlaram a ilha de Chipre no início dos anos 1900 até que ela declarou sua independência da Inglaterra em 1960. Durante 14 anos, os cipriotas gregos cristãos e os cipriotas turcos muçulmanos viveram sob a bandeira única da República de Chipre, até que a agitação política entre os dois grupos precipitou uma invasão pela Turquia em 1974. Centenas de milhares de gregos foram deslocados quando o exército turco invasor os empurrou para a metade sul da ilha. Muitos foram mortos, e muitos perderam suas casas. Dascalos foi até baleado e ferido durante a ocupação, ele e sua família sofreram com os bombardeios do exército turco. Eventualmente, a ONU teve que intervir e estabelecer uma força de paz armada com uma zona neutra atravessando toda a ilha, que também passava bem pelo centro da cidade de Nicósia, onde Dascalos vivia. Até hoje, caminhando pela antiga Nicósia, é possível ver ruas com sacos de areia e barricadas de tambores de aço, arame farpado, soldados armados em postos de observação e buracos de bala no palácio presidencial na zona neutra. A ONU impôs uma linha neutra, de linha verde, que separa os muçulmanos turcos no norte dos cristãos gregos no sul da ilha. Mas o conflito nunca escalou e destruiu a cidade como aconteceu em Beirute, no Líbano, a pouco mais de 100 milhas da costa de Chipre. Claramente, Chipre, a Ilha do Amor, tem sido historicamente um berço de conflitos. Foi nesse cenário volátil que o mestre Dascalos reencarnou mais uma vez para continuar seu trabalho. Em 1919, o Dascalos de 7 anos já era capaz de viajar conscientemente para os mundos das dimensões superiores. Nessa idade, ele podia falar todas as línguas de suas encarnações passadas e se comunicava conscientemente com grandes inteligências ou que o guiavam a partir de mundos além. Seus pais sabiam disso e acreditavam em suas habilidades, mas o advertiam a não revelar esses dons a outras pessoas. Às vezes, seu pai tentava, sem vão, compreender quem e o que seu filho realmente era. Desde o início desta encarnação, Dascalos sabia quem ele era e o propósito de sua vida na Terra. No entanto, ele inicialmente pensava que todos podiam se comunicar com essas inteligências superiores, que ele chamava de Oguias Irmãos. O que ele não sabia aos 7 anos era que todas as pessoas ao seu redor não eram iguais a ele. No entanto, ele estava prestes a descobrir o quanto era realmente diferente. Um dia, na escola primária, o professor de aritmética de Dascalos o chamou para resolver um problema de matemática difícil. Infelizmente, Dascalos não estava nem um pouco preparado e admitiu ao professor que não havia estudado aquela lição. O professor insistiu para que ele fosse à frente da classe e tentasse resolver o problema no quadro negro de qualquer forma. Dascalos se aproximou do quadro negro sem a menor ideia de como resolver o problema de matemática. O professor leu o problema em voz alta, e Dascalos o escreveu no quadro. Então, como Dascalos descreveria mais tarde, senti perto de mim um dos meus guias irmãos e amigo, um monge dominicano que conheci séculos e séculos atrás. Ele me disse: dê-me sua mão, resolveremos o problema. Dascalos pegou o giz, colocou-o no quadro negro, e seu guia desencarnado tomou o controle de sua mão e resolveu o problema. O professor de matemática, surpreso, perguntou: por que você me disse que não estudou?
Dascalos, inocentemente, respondeu: Senhor, não fui eu quem resolveu o problema. O professor perguntou, incrédulo: então, quem foi? Foi o padre Domênico, o monge dominicano que está ao meu lado. Ele pegou minha mão e resolveu o problema, respondeu Dascalos abertamente. O padre Domênico era um dos mentores de Dascalos em uma vida anterior que continuou a assisti-lo a partir de uma dimensão superior. O professor, com raiva, disse: eu não vejo ninguém, então você acha que pode me fazer de tolo agora? Com o menino em mãos, o professor contou ao diretor da escola a incrível história de Dascalos e o deixou com o diretor para lidar com a situação. Professor de latim durante a leitura. Felizmente, como se viu, o diretor praticava espiritismo em segredo. Naquela época, os religiosos de Chipre proibiam o estudo do espiritismo, o que poderia resultar em excomunhão da igreja. Quando o diretor viu a escrita de Dascalos no quadro negro, não achou que parecia a caligrafia de um menino de 7 anos e considerou a explicação de Dascalos com mais seriedade. Na quarta-feira seguinte, não houve aula à tarde, e foi combinado com o pai de Dascalos que ele fosse ao escritório do diretor. Naquele dia, Dascalos chegou ao escritório e encontrou um professor de matemática e um professor de latim esperando por ele. Eles queriam saber mais sobre aquele pequeno sábio de 7 anos e seu ajudante invisível. Planejaram testar a autenticidade de Dascalos e do padre Domênico por conta própria. Primeiro, testaram-no com problemas de aritmética além de seu nível de estudo. Em seguida, deram-lhe problemas de álgebra para resolver, seguidos de raízes quadradas e logaritmos. Cada vez, o padre Domênico guiava a mão de Dascalos e resolvia os problemas difíceis sem erros. Depois, quiseram que Dascalos traduzisse algumas linhas das obras de Ovídio, 43 a.C. e 17 d.C., o poeta romano cujas habilidades narrativas e linguísticas são incomparáveis. Em seguida, o professor de latim queria ler as linhas em latim e pediu que Dascalos as escrevesse em grego. Sim, claro, mas em qual versão você deseja que seja escrito, o grego comum falado ou o grego puro ou formal? Respondeu Dascalos. Os professores se entreolharam, incrédulos. Disseram a ele: e nos dê nas duas. Dascalos, com a orientação do padre Domênico, cumpriu a tarefa e traduziu 2 páginas de latim. Esses homens instruídos, espantados, o desafiaram ainda mais, pedindo-lhe que traduzisse de uma bíblia em latim enquanto o professor de latim lia em voz alta. Dascalos concordou e até corrigiu um erro cometido pelo professor durante a leitura. Sala caiu e machucou-se gravemente, desmaiando no chão. Em meio ao caos, os professores não sabiam o que fazer. Dascalos, no entanto, permaneceu calmo. Com a orientação de seus guias espirituais, ele se aproximou do menino ferido, colocou as mãos sobre ele e começou a emitir uma luz suave e calorosa. Logo, o menino recuperou a consciência, sentindo-se melhor, para a surpresa de todos. Os professores ficaram espantados. Eles testemunharam não apenas a habilidade intelectual de Dascalos, mas também seu dom espiritual de cura. Era evidente que ele possuía conhecimentos e habilidades muito além de sua idade e experiência terrena. Dascalos explicou que esse tipo de cura era possível por meio da mesma ou união, que ele usava para se comunicar com o padre Domênico. Ele afirmou que qualquer pessoa poderia desenvolver habilidades semelhantes, desde que buscasse uma profunda conexão espiritual e desenvolvesse uma sintonia mais elevada com as inteligências superiores. A partir desse dia, os professores começaram a respeitar ainda mais Dascalos e suas capacidades incomuns. Eles perceberam que ele não era apenas um aluno brilhante, mas também um ser espiritual excepcional, com uma compreensão profunda das dimensões invisíveis da realidade. Essa história não só ilustra a infância extraordinária de Dascalos, mas também demonstra os princípios centrais de seus ensinamentos, o poder do amor, da cura e da busca pelo conhecimento espiritual. A vida de Dascalos é um exemplo de como viver em harmonia com as energias mais elevadas e como essas energias podem ser canalizadas para o bem de toda a humanidade. As respostas que Dascalos dava, guiado pelo padre Domênico e outros guias espirituais. Dascalos respondia com clareza e profundidade, oferecendo explicações filosóficas e espirituais que surpreendiam os presentes. Ele falava de temas complexos, como a natureza da alma, a reencarnação, o propósito da vida e a essência do divino, com uma sabedoria muito além de sua idade. Os frequentadores dessas reuniões rapidamente perceberam que estavam na presença de um ser verdadeiramente especial. Para eles, Dascalos não era apenas uma criança, mas um mestre espiritual em corpo jovem, capaz de transmitir ensinamentos profundos e demonstrar poderes de cura notáveis. As reuniões na casa do diretor continuaram a crescer em número e profundidade. Pessoas vinham de longe para ver o menino e ouvir suas palavras, buscando orientação espiritual e cura para seus problemas. Dascalos, com sua humildade e simplicidade, nunca se considerava mais do que um canal para as mensagens de seus guias espirituais e um servidor da verdade. Essa fase inicial da vida de Dascalos foi marcada por eventos extraordinários que apenas confirmaram seu papel como um mensageiro e curador, destinado a tocar as vidas de muitos. Ele provou ser uma ponte entre os mundos visível e invisível, e suas demonstrações de cura e sabedoria logo se tornaram conhecidas não apenas em sua cidade natal, mas também em toda a região. Com o passar do tempo, Dascalos continuou a desenvolver suas habilidades e a compartilhar suas descobertas espirituais, sempre guiado pelo amor e pelo desejo de ajudar seus semelhantes a alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmos e do universo. De Dascalos e a formação de seu primeiro grupo de estudantes comprometidos com o caminho espiritual dos pesquisadores da verdade. Os 7 promessas, conforme escritas sob a orientação de seus guias espirituais, se tornaram um compromisso solene que cada estudante fazia com seu próprio eu superior. Essas promessas não eram vistas como juramentos a uma autoridade externa, mas como um compromisso pessoal de viver de acordo com princípios elevados, buscando a autorrealização e a harmonia com as leis divinas da criação. Dascalos explicava que, através da meditação diária e da reflexão sobre esses princípios, o aspirante se alinharia gradualmente com essas leis universais, experimentando um crescimento espiritual profundo. Após fazerem as promessas, os participantes do grupo sentiam uma conexão mais forte com os ensinamentos de Dascalos e uma maior responsabilidade em aplicar esses ensinamentos em suas vidas diárias. A partir daquele momento, o grupo se tornava um verdadeiro círculo de aprendizado e prática espiritual, orientado pelo jovem mestre.
Dascalos, apesar de sua pouca idade, falava com autoridade e clareza sobre temas complexos, sempre com o objetivo de guiar seus estudantes para uma compreensão mais profunda do universo, da alma e do papel de cada um no plano divino. Ele explicava que os guias espirituais, como o Padre Dominico e o Padre Oyona, eram aliados e mentores que ajudavam os buscadores da verdade a encontrar seu próprio caminho espiritual. Essas reuniões continuaram, e o grupo começou a crescer à medida que mais pessoas ouviam falar do menino sábio e de suas demonstrações de conhecimento e habilidades espirituais. Dascalos se tornou conhecido como um curador e professor notável, atraindo buscadores da verdade de várias partes. E assim, aos 7 anos, começou a jornada pública de Dascalos como mestre espiritual, uma jornada que continuaria a inspirar e a transformar vidas por muitos anos. Ao longo dos mais de 70 anos seguintes, Dascalos fundou mais de 100 círculos independentes de estudo em todo o mundo, e milhares de estudantes participaram desses círculos, vivenciando despertares espirituais profundos e curas inegáveis. Doenças tidas como incuráveis, como cânceres fatais, foram milagrosamente curadas na presença de Dascalos. Suas habilidades extraordinárias, potenciadas pelo Espírito Santo, também permitiram que pessoas permanentemente paralisadas e debilitadas voltassem a andar livremente. Dascalos não só tratava de enfermidades físicas, mas também oferecia alívio para aqueles cujos corações carregavam feridas emocionais profundas e persistentes. Aqueles que viviam na escuridão mental, negatividade e confusão eram guiados de volta à luz por Dascalos. Dascalos nunca alegou que curava as pessoas e afirmava que ninguém jamais curou outra pessoa. O Espírito Santo é quem realiza as curas. O papel de um indivíduo em relação à cura é treinar-se para se tornar um canal adequado para que o Espírito Santo possa realizar suas obras de cura através dele. A prontidão e a capacidade de Dascalos para treinar buscadores interessados em métodos avançados de cura e pesquisa da verdade eram notáveis. Ele ajudou inúmeros buscadores a elevar sua consciência para níveis mais altos. Dascalos estabeleceu uma série de estudos que revelavam ensinamentos mais profundos aos alunos à medida que avançavam pelos círculos externo e mais íntimo. Para aqueles pesquisadores sérios que estavam preparados, ele ofereceu treinamento mais avançado em tópicos como construção de formas psiconoéticas, exosomatoses, de experiência consciente fora do corpo, GFC, cura à distância e muito mais. Dascalos colocou nas nossas mãos as bem nomeadas ou chaves douradas ou para o reino dos céus e nos ensinou como usá-las. Essas chaves simbolizavam o conhecimento e as técnicas que permitiam aos estudantes acessar e compreender os níveis mais elevados da realidade espiritual e a conexão direta com o divino. Podemos afirmar que, em 1919, Dascalos, aos 7 anos, estabeleceu o início dos círculos para a pesquisa da verdade e o sistema para a pesquisa da verdade, que continua até hoje. Atualmente, um irmão ou irmã avançado, e da pesquisa da verdade lidera cada um dos círculos de Dascalos. Cada círculo é independente dos outros, o que significa que os líderes e membros de um círculo não interferem no trabalho ou nos membros dos outros círculos. Entretanto, a expressão atual dos ensinamentos dos pesquisadores da verdade foi originalmente estabelecida há mais de 2000 anos. Se retrocedermos no tempo até o início da chegada da humanidade ao planeta, podemos afirmar que a pesquisa da verdade começou quando o primeiro humano primitivo na Terra começou a se perguntar: onde estou? Quem sou eu? De onde vim e qual é o meu propósito? Assim, a pesquisa da verdade não é algo exclusivo dos membros dos círculos de pesquisadores da verdade. A pesquisa da verdade é o verdadeiro chamado e dever subjacente de cada ser humano. Os ensinamentos dos pesquisadores da verdade não apresentam teorias não verificadas para serem aceitas cegamente e sem prova. Esses ensinamentos são um reflexo claro da verdade, da natureza da realidade e da alma de cada um de nós. A verdade contida nos ensinamentos deve ser sinceramente investigada e experimentada diretamente por cada um de nós. A verdadeira verdade não é algo que obtemos de fora, a verdadeira verdade já está em nós, em nossa própria natureza divina. Guias sábios e amorosos estão aqui para ajudar aqueles que estão interessados a aprender como pesquisar e descobrir essa verdade dentro de si mesmos. Eles não farão o trabalho por você, mas ajudarão e guiarão você enquanto você ascende na escada da verdade relativa em direção à verdade absoluta. Os ensinamentos, os professores e os guias mostram o caminho, mas cada um de nós deve fazer o esforço de caminhar por esse caminho se quisermos alcançar nosso objetivo de autorrealização, ou seja, realizar quem e o que realmente somos, sempre fomos e sempre seremos. Para ter sucesso em elevar nossa consciência a níveis mais altos, devemos ser honestos conosco mesmos. Os pesquisadores da verdade fazem 7 promessas ao eu interior. Essas promessas ajudam a limpar a consciência da personalidade e a assimilá-la com o eu interior. Nesse sentido, não é necessário um grande esforço. Não que seja simples viver de acordo com essas promessas, mas não é tão difícil ou desagradável também. Tudo o que precisamos é de uma determinação decisiva e então, em um estado de paz e calma, podemos começar a praticá-las. As 7 promessas são feitas por um iniciado no círculo externo dos pesquisadores da verdade e preparam-no para uma nova maneira de viver. É uma vida mais feliz, mais calma, mais satisfatória e que oferece um futuro melhor. À medida que você começa a compreender lentamente os significados mais profundos dessas promessas, começará a entender muitas coisas que agora são impossíveis de compreender. As 7 promessas de um pesquisador da verdade. Eu prometo a mim mesmo. Servir em todos os momentos e em todos os lugares ao ser absoluto a quem pertenço de todo o coração. Estar pronto em todos os momentos e em todos os lugares para servir ao plano divino. Fazer bom uso dos dons divinos do pensamento e da palavra em todos os momentos, em todos os lugares e sob todas as circunstâncias. Suportar pacientemente, sem reclamar, todas as formas de provas e tribulações que a mais sábia lei divina possa me conceder. As 7 promessas de um pesquisador da verdade. Eu prometo a mim mesmo. Amar e servir sinceramente do fundo do meu coração e alma aos meus semelhantes, não importa como eles se comportem comigo. Meditar e contemplar diariamente o ser absoluto, com o objetivo de total coordenação dos meus pensamentos, desejos, palavras e ações com sua vontade divina. Investigar e verificar todas as noites se todos os meus pensamentos, desejos, palavras e ações estão em absoluta harmonia com a lei divina. Um sistema para a pesquisa da verdade.
Nosso sistema de cristianismo esotérico celebra as verdades eternas conhecidas por todas as grandes tradições religiosas, firmemente baseado nos ensinamentos do Deus-Homem Joshua Emmanuel, o Cristo, e no Novo Testamento. Através de estudos direcionados, exercícios e meditações, buscamos a evolução equilibrada e a integração de todo o nosso ser. Nossa abordagem é metódica, segura e evidente por si só. Dascalos. O ensinamento. As raízes oficiais dos ensinamentos dos pesquisadores da verdade remontam a mais de 2000 anos. Dascalos organizou esses ensinamentos em um sistema integrado para a pesquisa da verdade. Alguns desses ensinamentos apareceram nos últimos 2 milênios em partes fragmentadas e só agora são apresentados como um sistema completo. Muitos desses ensinamentos têm sido mantidos em segredo do público até hoje. Segundo a Bíblia, tendo, pois, Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. De acordo com os registros acásticos e a doutrina católica, a mãe de Jesus, Maria, também nasceu por Imaculada Conceição. Quando a mãe Maria tinha 3 anos de idade, sua mãe, Hana, a vestiu de branco e a apresentou ao templo essênio para ser dedicada a Deus como uma pomba branca dos céus, de acordo com os ritos essênios. Esses essênios eram israelitas de língua grega que viviam na Palestina e seu nome significava os puros, derivado da palavra aramaica oasa, que significa o curador. Eles eram curadores. Diferentemente de seus irmãos judeus, os essênios não acreditavam em um Deus irado e vingativo, mas em um Deus Pai misericordioso, assim como Cristo viria a descrever. Como uma pomba branca dos céus, Maria deveria viver nos terrenos do templo, dedicando sua vida à oração, ao serviço e aos cuidados dos doentes e idosos. Maria estava destinada a permanecer virgem e, aos 13 anos de idade, sua família a deu em um casamento branco com um carpinteiro chamado José, que era viúvo. De acordo com o costume essênio, um homem poderia ter um casamento tradicional, mas também poderia ter outros casamentos brancos ou ao mesmo tempo, que eram apenas de serviço puro e dedicados a proteger e cuidar da mulher. Aos 15 anos de idade, Maria estava em oração quando o arcanjo Gabriel a visitou e anunciou que ela havia sido escolhida para ser o vaso do nascimento do Filho de Deus, o Messias que os profetas do Antigo Testamento haviam predito. Quando José descobriu, ficou muito preocupado e confuso, mas um anjo também apareceu para ele em um sonho, dizendo-lhe que esta era, de fato, uma concepção imaculada e que Maria daria à luz a um filho que salvaria as pessoas de seus pecados, e ele seria chamado, em aramaico, de Joshua, que, em grego, era Jesus. Ele era chamado de Joshua Emmanuel. Emmanuel significa o Deus conosco. Vamos voltar no tempo para 500 anos antes do nascimento de Cristo, ao início de nossa história, quando uma profecia previu a vinda de Cristo. Este profeta não era outro senão o Buda. Por volta de 500 a.C., o discípulo e mais querido assistente do Buda, Ananda, perguntou ao Buda, você é Deus? O Buda respondeu, não, mas Deus mesmo nascerá na Terra em 500 anos. 5 séculos depois, na Índia, havia um rei místico chamado Maharaja Rantavaivaha, que estava ciente dessa profecia. Através da astrologia, clarividência e exosomatoses, de experiência consciente fora do corpo, ele começou a sintonizar e seguir os eventos em desenvolvimento que levariam ao nascimento de Cristo. Ele acompanhou a vida de Maria e determinou o tempo e o lugar na Palestina onde ela daria à luz ao menino Cristo. Ele estava tão certo da vinda de Deus que entregou seu reino à sua mãe e ao seu irmão como governantes conjuntos e partiu para a Palestina, acompanhado por seu amigo e conselheiro Shequitana. Ao longo do caminho, passaram pela Armênia, que naqueles dias estava dividida em 2 reinos em guerra, governados por irmãos gêmeos chamados Gaspar e Dikra. O Maharaja Han reconciliou o conflito entre os irmãos, e Gaspar permitiu que Dikra governasse ambos os reinos, para que Gaspar pudesse se juntar ao Maharaja Han em uma peregrinação para prestar homenagem a Deus encarnado. Viajando para o sul, encontraram um rei beduíno e astrólogo, o Shak Baldassar, seu nome significava o servidor do deus egípcio Osíris. O rei beduíno Baldassar ou Baltazar, pediu para acompanhá-los, com seus 2 atendentes, também se juntou ao grupo. Com o tempo, chegaram à Palestina. Esses avançados místicos peregrinos podiam ler os pensamentos de Herodes, o rei da Palestina, e estavam bem cientes da intenção maligna do rei de impedir a vinda prevista de um Messias, um Salvador. A humanidade. Apesar disso, Baldassar insistiu em visitar Herodes na esperança de que sua visita pudesse mudar o coração cruel do governante, mas não o fez. A partir daí, continuaram para Belém, onde encontraram a Sagrada Família. O Maharaja Rantavaivaha se apresentou junto com Shequitana a José e Maria. Em seguida, apresentou o rei armênio, Gaspar, e seus acompanhantes. O rei beduíno se adiantou, apresentando-se a seus 2 acompanhantes. Então, o Maharaja Han se aproximou do menino Cristo, tirou sua robe roxa real e a colocou ao redor da manjedoura. Apenas sua roupa de baixo branca permaneceu. Ajoelhando-se diante do menino Cristo na manjedoura, o Maharaja Han puxou sua espada curta de sua bainha e a quebrou em 2 partes sobre seu joelho. Em seguida, colocou os 2 pedaços aos pés da manjedoura, dizendo, meu senhor, a seus pés está todo o poder e autoridade. Olhando para o menino Cristo, exclamou, Raelkior, que em sua língua significava o eu vejo Deus. A partir de então, ele foi chamado de Raelkior, que foi transmitido ao longo das gerações como Melchior. Dascalos tinha uma réplica dessa espada, que usava para iniciar membros nos diferentes graus de seus círculos para a pesquisa da verdade. Para a iniciação no círculo externo, um candidato se ajoelhava diante de Dascalos e 2 membros do círculo interno, enquanto prometia seu serviço à humanidade e outras coisas. Então, com a espada sem ponta, Dascalos tocava o candidato, iniciando no círculo externo do sistema para a pesquisa da verdade. Depois que o Maharaja Han quebrou sua espada, o rei armênio Gaspar, ou Caspir, como foi escrito na Bíblia, ajoelhou-se diante do menino Deus, pressionando sua testa na manjedoura, e chorou dizendo, meu Senhor e Deus do amor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da humanidade. Não mais guerras, não mais derramamento de sangue. Guie-nos, ó Senhor, para a paz. Baltazar, assim como os outros reis magos, se curvou diante do menino Cristo e glorificou o único Deus verdadeiro.
Os 3 reis ofereceram seus presentes de ouro e incenso, conforme narrado na Bíblia, e aconselharam a Sagrada Família de que logo precisariam do ouro. O rei Herodes de Israel, ciente da profecia sobre o nascimento do Messias em Belém, havia decidido impedir esse evento. Temendo uma ameaça ao seu domínio terreno, o rei Herodes ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nas redondezas. Os 3 reis alertaram a Sagrada Família sobre isso e os aconselharam a deixar Belém imediatamente. Baltazar então deu a Maria e José 2 roupas beduínas para que pudessem se disfarçar durante a fuga. Após escaparem de Belém disfarçados como beduínos nômades, juntaram-se a uma caravana beduína em Jerusalém e, deixando Israel, viajaram pela parte oriental do Mar Morto em direção ao Egito, eventualmente se estabelecendo na comunidade essênia de Heliópolis, ao longo do lado leste do rio Nilo. Ali permaneceram até a morte do rei Herodes, 11 anos depois, quando puderam retornar a Israel em segurança. Após esse encontro com a Sagrada Família, o rei místico Melquior iniciou a linhagem moderna dos círculos de pesquisadores da verdade, que continuam até hoje. Esses ensinamentos são muito profundos e amplos, por isso é útil estudá-los e praticá-los em grupo. Esses grupos são os círculos para a pesquisa da verdade, liderados por um líder de círculo iniciado. É possível avançar bastante no círculo externo, até mesmo adquirindo a habilidade da exossomatose. Exossomatose é uma palavra grega que significa experiência consciente fora do corpo. Os membros do círculo interno usam uma longa robe branca que simboliza a vestimenta interna de Melquior, quando ele removeu sua capa exterior mundana e a drapeou sobre a manjedoura do menino Cristo. Assim, os membros do círculo interno dos pesquisadores da verdade vestem robes brancas, simbolizando sua pureza de intenção, dedicação e reverência por aquele momento. Cada círculo oficial para a pesquisa da verdade possui todo o ensinamento, há material suficiente em algumas lições para trabalhar por centenas de anos, como Dascalos costumava dizer. O ensino, o sistema para a pesquisa da verdade, é completo. Como estudantes deste sistema, não precisamos de mais teoria, o conhecimento já está lá nos ensinamentos que Dascalos trouxe tão diligentemente. O que é necessário, no entanto, é que cada estudante faça um esforço honesto para usar esses ensinamentos para investigar a verdade diretamente, para encontrar a verdade sobre quem e o que eles são e serem libertados do sofrimento e das ilusões tecidas pelo egoísmo. Dascalos supervisionava esses círculos e também se considerava membro de cada um deles. Não é necessário nenhum sucessor. Quando eu passar, continuarei a supervisionar os círculos, prometeu Dascalos. Cada um dos irmãos ou irmãs avançados guiando um círculo oficial representa Dascalos como professor para seu círculo. Da mesma forma, Dascalos representa os ensinamentos das inteligências superiores com as quais ele está em contato. Essas chamadas inteligências superiores não são apenas seres humanos avançados que servem como guias desencarnados, mas também as inteligências divinas. Essas grandes inteligências se expressam como os arcanjos em todas as ordens conhecidas e desconhecidas pelo homem. Dascalos nos apresentou a essas ordens e nos ensinou a entrar em comunicação consciente com elas. Eles se regozijam ao nos ver fazer nossa tão esperada abordagem. Eles nos recebem e estão prontos para revelar sua alta sabedoria a qualquer buscador sincero. Sua inteligência divina é tão imensa em comparação com nossa inteligência humana que é como comparar a inteligência de um grande cientista à de uma criança pequena. Claramente, Dascalos era extremamente avançado, assim como os ensinamentos que ele habilmente plantou em nossos corações e mentes. O mais importante no sistema para a pesquisa da verdade não é a personalidade de Dascalos ou o líder de qualquer círculo. O sistema para a pesquisa da verdade não é um. Os grupos baseados em personalidades podem ser muito perigosos tanto para o líder carismático quanto para aqueles que o seguem. O que é importante em nosso sistema é o ensinamento, que foi cuidadosamente preservado e transmitido ao longo de 20 séculos pelos guias irmãos e irmãs no sistema para a pesquisa da verdade. Os guias que lideram os círculos dos pesquisadores da verdade não aceitam elogios, adoração ou dinheiro por seu trabalho de cura. Eles não esperam nem aceitam respeito maior do que o respeito dado a cada membro do círculo. Asterisco, 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 a prática, visão geral. O sistema para a pesquisa da verdade que seguimos é livre de fanatismo e preconceitos religiosos. O que estamos pesquisando é a verdade. Durante milênios, tivemos a persuasão de buscar e conhecer a verdade. Buscamos a verdade porque, ao encontrá-la, ela nos libertará. A verdade nos liberta do nosso sofrimento, dor e ilusões. Isso significa que outros sistemas espirituais não são bons? Claro que existem muitos outros sistemas que são muito bons, mas também há muitos outros que não são bons. Portanto, devemos ter cuidado, usar a razão e observar os efeitos que qualquer sistema tem sobre nós, e em seguida, escolher um que produza resultados bons e tangíveis. Os pesquisadores da verdade não afirmam zelosamente que somos os únicos que encontraram a verdade. Você pode encontrar a verdade em todas as religiões e sistemas espirituais sérios. Existem muitos caminhos que levam à verdade. Nosso caminho é bom e encoraja a exploração de outras tradições e sistemas espirituais através da estrutura de nossos ensinamentos, sabendo que é pela comparação que nos aproximamos da verdade. No entanto, existem certas práticas prejudiciais que desencorajamos, como práticas de respiração perigosas do Oriente ou qualquer canalização em que uma pessoa se abre para fontes e energias desconhecidas. Sacrifício, mas na verdade, o que você está fazendo é perpetuar o ciclo de dor e sofrimento. A verdadeira compaixão e amor não vem do sacrifício, mas da compreensão e do desejo genuíno de ajudar os outros sem expectativas de retorno. O primeiro presente de Deus a todos os seres é o livre-arbítrio. Respeitamos o livre-arbítrio de todos e nunca aproveitaremos da autonomia financeira, emocional ou mental dos outros. Cada um chega à verdade em seu próprio tempo e à sua própria maneira. O objetivo final pode ser o mesmo para todos, mas as experiências individuais ao longo do caminho variarão de pessoa para pessoa. Um pesquisador da verdade não tentará fazer com que os outros aceitem suas crenças. Um pesquisador não sairá para solicitar ou converter outros a esses ensinamentos. Os pesquisadores da verdade não estão interessados em espalhar os ensinamentos, mas sim em acolher aqueles que se aproximam deles e ajudá-los a entender o significado dos ensinamentos de maneira cada vez mais profunda. O sistema para a pesquisa da verdade tem 2 pilares. Um é os ensinamentos esotéricos, que são muito necessários e sugerem um caminho a seguir.
O segundo pilar são as práticas esotéricas que, quando sinceramente praticadas, aceleram nosso movimento ao longo desse caminho. A primeira e mais importante qualificação que uma pessoa precisa para se envolver nos ensinamentos e práticas é a sinceridade consigo mesmo e um amor real pelos outros. O caminho espiritual sugerido por nossos ensinamentos foi trilhado por pesquisadores da verdade avançados que vieram antes de nós e que se alegram em manter o caminho bem iluminado. Eles não o mantêm iluminado para seu próprio progresso, mas para ajudar você em sua jornada, porque fizeram um voto que diz: enquanto houver dor no planeta, não tomarão sua libertação final. Eles serão os últimos a alcançar a libertação. Esses indivíduos avançados são verdadeiros irmãos e irmãs de misericórdia. Alguns de vocês também escolherão esse caminho, por causa do amor que têm por seus semelhantes. Vocês não farão essa escolha acreditando que estão se sacrificando pelos outros. Isso seria um erro. Cristo disse: é misericórdia que eu quero, ou não sacrifício. Se houver até mesmo o menor traço de egoísmo dentro de você, pode ser tentado a pensar que está fazendo um sacrifício, mas na verdade, o que você está fazendo é perpetuar o ciclo de dor e sofrimento. A verdadeira compaixão e amor não vem do sacrifício, mas da compreensão e do desejo genuíno de ajudar os outros sem expectativas de retorno. E, portanto, são essenciais para o nosso bem-estar físico e espiritual. O padrão de respiração adequado não só nutre o corpo, mas também acalma a mente e eleva o espírito. A prática de respiração padrão. Muitas pessoas desenvolveram padrões de respiração inadequados de forma subconsciente, e a saúde precária e os baixos níveis de energia são o resultado. Entramos neste mundo e imediatamente puxamos nossa primeira respiração de vida. A respiração normal fornece uma certa quantidade de energia necessária para o nosso corpo material, mas isso é feito virtualmente de forma subconsciente. Quando começamos a respirar conscientemente da maneira correta, podemos aumentar significativamente a quantidade de energia que absorvemos e armazenamos. Existem muitos bons exercícios de respiração disponíveis atualmente. No entanto, também existem muitos exercícios de respiração ruins que podem prejudicar o sistema nervoso, superestimular os centros de energia ou chakras, e em alguns casos, levar a episódios de insanidade. A respiração afeta a saúde do nosso corpo, assim como nossa saúde psicológica, portanto, devemos ter muito cuidado com quais adotamos. Técnica de respiração recomendada. Recomendamos uma técnica de respiração básica que tem sido utilizada por milhares de anos, realizada em um padrão rítmico profundo, mais confortável. Nossa respiração deve ser coordenada com nosso batimento cardíaco simultaneamente, que é impulsionado pelo pulso da vida que vem do Espírito Santo. Na respiração, assim como em qualquer coisa na vida, ritmos constantes criam harmonia e produzem equilíbrio. Benefícios da respiração consciente. Aumento da energia, e a respiração consciente permite que absorvamos mais energia vital, ajudando a revitalizar o corpo e a mente. Equilíbrio emocional. Um padrão de respiração rítmico e profundo pode ajudar a acalmar a mente e a equilibrar as emoções. Conexão espiritual. A prática da respiração consciente nos conecta mais profundamente com o nosso eu interior e com o Espírito Santo, promovendo um estado de consciência mais elevado. Conclusão. A prática da respiração padrão é uma ferramenta poderosa na jornada de autoconhecimento e autodescoberta. Ao integrar essa técnica em nossa vida diária, não apenas melhoramos nossa saúde física, mas também avançamos em direção à verdadeira vida e à redenção, despertando para uma existência mais iluminada e consciente. Ao deixar de lado o eu egoísta, abrimos espaço para que o nosso verdadeiro eu, o eu superior, ressurja em plena realização.